Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós estamos na nossa empreitada de estudarmos um capítulo por dia do Evangelho de João. Já estamos no capítulo de número 15. O título da nossa mensagem de hoje: a árvore e os seus frutos. João organiza o seu evangelho, como eu disse a vocês, dando uma ênfase à parte final do ministério de Jesus. E a partir de agora ele está falando justamente das conversas finais de Jesus com os seus discípulos. Ele fez isso no capítulo 14, como nós vimos ontem. Jesus fortalecendo os seus discípulos, mostrando justamente que a sua partida era necessária, e mais ainda, dizendo que eles não ficariam sozinhos, mas que ele enviaria o Consolador. Mas agora Jesus tem uma palavra de alerta aos seus discípulos, para que nós não venhamos a confundir motivação com negligência. O Senhor Jesus, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que somos falhos, e por isso Ele está sempre ao lado daqueles que são seus, os fortalecendo, para que eles possam realizar a sua vontade. Mas de maneira nenhuma a vontade de Cristo é que nós venhamos a viver de maneira a denegrir o seu nome. É muito triste quando nós vemos pessoas que se dizem cristãos tendo um comportamento pior do que aqueles que não são cristãos. E nós temos que tomar muito cuidado para que nós não estejamos incluídos nesse grupo de pessoas que cada vez mais têm se tornado numerosos. Essa passagem aqui do capítulo 15, ela deve ser entendida de maneira sistemática, em conjunto com outras passagens que têm como analogia a mesma arrumação, por assim dizer, do Senhor Jesus. No final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala da árvore e dos seus frutos. E ele diz: a boa árvore, ela vai produzir frutos bons. A árvore ruim, ela vai produzir frutos maus. E o Senhor Jesus, ele diz que isso não vai mudar. O que muda, na verdade, é a árvore. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. É nesse sentido que Jesus então começa a dizer aqui no Evangelho de João o último eu sou. Se vocês têm acompanhado essa série, o Senhor Jesus já havia dito: eu sou o bom pastor. Ele já havia dito: eu sou a água verdadeira, a água que sacia a sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele já havia dito que ele era a porta, e agora ele diz, no versículo 1 do capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira. E a videira, irmãos, é a árvore que é extremamente identificada com Israel, o povo escolhido de Deus. No livro de Isaías, a videira aparece, e o Senhor diz: olha, eu plantei uma videira, mas ela não deu uvas boas. Ela deu uvas bravas, uvas que não servem. Por conta disso, ela seria destruída. Agora o Senhor Jesus vem e diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a raiz do povo eleito. Eu sou a árvore que o povo eleito deve se agarrar para que verdadeiramente dê fruto. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E aqui, irmãos, a
palavra verdadeira, ela não está em oposição à palavra falsa, mas ela está em oposição àquilo que não é real. O Senhor Jesus já havia falado sobre isso. Ele diz: olha, eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que me adoram de maneira real, não aqueles que me adoram de maneira teatral, não aqueles que fingem me adorar, não aqueles que, como os fariseus, são bonitos por fora e mortos por dentro. Mas eu estou em busca daqueles que têm um relacionamento real, em detrimento daquilo que é irreal, daquilo que não existe. Então eu sou a videira verdadeira, eu sou a verdadeira, eu sou a videira real, aquela que existe, que sempre existiu, sempre foi o propósito de Deus, comprar um povo por meio do sangue do Salvador. A eleição nunca foi por laço consanguíneo, como diziam os fariseus. Nós somos descendência de Abraão. Jesus disse: vocês não são descendentes de Abraão, porque a descendência de Abraão não é uma questão sanguínea. Os filhos de Deus não são filhos de Deus por laço sanguíneo, por genealogia, não são filhos de Deus por nenhum sacrifício, não são filhos de Deus por nenhuma vontade humana, mas é a vontade de Deus que nos torna filhos de Deus, como está escrito no Evangelho de João capítulo 1. E aqui Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E ele diz agora: o meu pai é o agricultor. Em algumas traduções é o vinicultor, é aquele que toma conta da vinha. A vinha onde as videiras estão plantadas, a videira é a árvore que dá uva. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E olha que coisa, irmãos, é importante a gente entender. Jesus já havia falado isso no capítulo 6. Eu não escolhi os 12. Não fui eu que escolhi os 12 que ficaram. Todos os discípulos haviam abandonado Jesus, ficaram apenas os 12 apóstolos. E ele diz: no entanto, um de vocês é o diabo. É um diabo. Aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo: muitos de vocês talvez até pareçam que estão na videira, mas não estão. A prova se você está na videira ou não é o fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. A ideia não é que você pode estar em Cristo e não dar fruto. A ideia é que você pode estar parecendo que está em Cristo, mas não está. Está simplesmente ocupando espaço. Então ele corta, ele limpa. Todo aquele que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. A ideia de podar é a ideia de tirar aquilo que está impedindo de frutificar. Então, se existe algo que está impedindo você de dar fruto, o Senhor Jesus vai tirar da sua vida. Pode ser um emprego, pode ser um filho, pode ser sua casa, pode ser sua saúde. Eu não sei, o que está impedindo você de dar fruto? O Senhor pode tirar isso da sua vida. Se existe alguma coisa que você tem valorizado mais do que Cristo, talvez Cristo, por amor a você, tire isso da sua vida. Muitas pessoas estão na igreja, mas não entenderam esse relacionamento que é necessário para que nós venhamos a dar fruto. Todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Jesus já no começo ele diz: olha, eu tenho Pedro e eu tenho Judas. Judas nunca foi ramo.
ele é cortado e lançado fora. Pedro precisa ser podado. Pedro tem um orgulho que está atrapalhando ele de dar fruto. Eu vou tirar o orgulho de Pedro. Não é isso que acontece, irmãos? Jesus está falando de maneira figurada, mas de uma aplicação literal àquelas pessoas que estão diante dele. E é uma aplicação que nós devemos trazer para a nossa própria vida. É muito melhor ser podado para crescer do que ser cortado e ser queimado, irmãos. Muitas pessoas não entendem isso. Inutilmente têm tentado salvar a sua vida e tudo que elas vão conseguir é perdê-la. Versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Perceba que Jesus tem repetido isso. Nós estudamos ontem pela manhã o momento onde Jesus lava os pés dos discípulos. E quando ele está lavando os pés dos discípulos, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus diz: olha, Pedro, se o Senhor não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no meu ministério. E Pedro então diz: então me lava todo. Ele diz: não, não precisa, vocês já estão limpos. Mas não todos. Por quê? Porque Judas estava lá. Mas vocês já estão limpos, eu escolhi vocês. Eu rogo por vocês. Eu dou a vida por vocês que são minhas ovelhas. Tem aqui brincadeira. Amém. Então ele diz mais aqui, irmãos. Glória a Deus. Vocês já estão limpos. E o que é que nos limpa, irmãos? A palavra. A palavra. A palavra que nos faz limpos. É a palavra que nos limpa. A palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus, ela funciona justamente como essa espada que vai podando, que vai tirando de nós aquilo que tem que ser tirado. Tudo aquilo que você tem colocado em primeiro lugar. Tudo aquilo que tem roubado. Não coloque a mão no arado e olhe para trás. Não vai enterrar ninguém. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a você, vem e me segue. É a palavra. Ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que tem. É a palavra. Você não pode amar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, sua própria vida mais do que a mim. É a palavra que nos mostra essa verdade. A palavra nos limpa. Então ele diz, versículo 4: permaneçam em mim. Olha que coisa. Aqui nós vamos ver, irmãos, dois fundamentos da fé cristã. Que se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar hoje, provavelmente você vai falar muito sobre isso. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus escolheu você. E você precisa se esforçar para permanecer nele. Não, eu não preciso fazer nada. Como assim você não precisa fazer nada? Esforçai-vos. Esforçai-vos. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. O Senhor Jesus diz em Mateus 24: o amor de muitos se esfriariam, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem não perseverar até o fim não será salvo. Quem não perseverar até o fim nunca foi salvo. Então ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha que coisa. Nosso relacionamento com Cristo é o que eu disse ontem, repito hoje. Ele vai exigir de nós um compromisso. É como, por exemplo, no casamento, irmãos. Ninguém se casa consigo mesmo. Você se casa com outra pessoa e você então tem direitos e você tem obrigações. Mas parece que nas igrejas hoje as pessoas só têm direitos, ninguém tem deveres para com Cristo. Parece que somente Cristo
né, que tem obrigação para com a gente não tem nenhum tipo de compromisso sério com Ele. Jesus diz, não, aqui começa o contrário. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Perceba, começa com a gente. Ele fez uma obra interna em nós, e externamente nós nos afadigamos para que essa obra continue. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você já viu algum ramo dar fruto sem estar ligado à árvore? Já viu? Não pode. Ele se alimenta da seiva da árvore. Os nutrientes da árvore são aquilo que possibilitam o ramo de dar fruto. Por isso Jesus diz, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então uma pessoa pode ficar firme com Cristo fora da igreja? Pode? Não pode, irmãos. Como você vai se alimentar? E perceba que o alimento espiritual não é algo que vem unicamente no momento do culto. Antes do culto, nós conversamos aqui, depois do culto, nós também conversamos. O relacionamento entre irmãos é um dos meios de graça mais poderosos para a perseverança dos santos. O aconselhamento pessoal entre irmãos, muitas vezes entre o pastor e as ovelhas do rebanho, é tão necessário. Muitas vezes durante a ministração alguém pode ficar com dúvida e essas dúvidas precisam ser tiradas. Muitas vezes você tem problemas na sua vida pessoal que você precisa resolver de maneira cristã, e você vai precisar de um aconselhamento de alguém mais maduro na fé. Mas a gente tem visto essa anomalia de ramos passeando por aí dizendo, eu estou dando frutos. Como assim? Você está dando frutos sem estar na videira? Os cristãos estão sempre juntos, jamais separados. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada sem mim. Nada. Não adianta. Você pode tentar, você pode até agradar os homens, mas você não vai estar agradando a Deus. Muitas pessoas têm feito um desserviço para Cristo, tentando apresentar um evangelho individualista, aonde cada um na sua casa é a igreja. Não, a igreja é isso aqui, ó. Cristãos juntos, no mesmo lugar, no mesmo propósito, em um mesmo espírito, esforçando-se e combatendo junto em favor do evangelho. É isso que o inimigo tenta destruir, essa unidade. Por isso que Satanás tem ficado tão feliz com os crentes virtuais. Eu já disse isso uma vez e repito hoje, um evangelho virtual leva a um inferno real. Ninguém pode ser crente virtualmente. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são o ramo. Vocês são os ramos. Olha o que Jesus diz. Olha, irmãos, esse tipo de analogia é muito repetida na Bíblia. É como o fundamento e o edifício. Quem é o fundamento? É Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento senão Cristo. É como a árvore aqui e os seus frutos, é como o pastor e as suas ovelhas, é como a noiva e o seu noivo, é como o corpo e a cabeça, que é Cristo. Perceba que esse tipo de analogia, ela se complementa. Aqui nós temos a árvore e os frutos. O que Jesus tenta nos mostrar é essa necessidade de estarmos cada vez mais unidos nele, por ele. Em um mundo anticristo,
Um mundo que se posiciona cada vez mais a favor das coisas da terra e não das coisas do céu. Eu fico assustado, irmãos, como as pessoas preferem muitas vezes tomar um remédio do que fazer uma oração. Eu não digo que você não tome um remédio, não. Tome remédio, eu tomo de vez em quando. Mas a grande questão é, e você ora? Se a dor que quem enviou foi Cristo, o remédio não vai passar, não. As pessoas preferem muito mais ir num psicólogo do que se arrepender. Seu meu irmão, arrependa-se. Isso que está acontecendo com você é fruto do seu pecado. Não gostei disso não. Aí você vai no psicólogo, o psicólogo chega lá e diz: não, isso é porque quando você era pequeno, o seu pai falou alto com você, e aí você internalizou isso, né? Então faça um desenho de arco-íris, e você vai se sentir melhor. As pessoas dizem: olha como tem me feito bem isso. É isso que o mundo quer. Não sabe o que você está precisando? Você está precisando soltar energia. Energia o quê, meu filho? Você está precisando se amar mais. Se amar mais do que você se ama. Impossível. Ó, o gatinho ali, coisa. Até ele vai assistir. Tá vendo? Nós estamos literalmente entre cães e gatos. Salva-me, Senhor Jesus. Cachorro latindo embaixo, gato passando em cima. E aqui tem ovelha, amém? Ou tem lobo? Salva-me, Senhor. Em nome de Jesus, irmão, não, lobo não. Até o gato ficou com medo. Não, é ovelha, todo mundo é ovelha, fique tranquilo. Ele decidiu voltar, tá vendo aí, ó? Com ovelha, ele entende, viu? Você tá entendendo? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Esse dará o quê? Muito fruto. Muito fruto. Jesus diz, olhe, existem 4 tipos de solo. Somente um desses 4 tipos de solo vai dar fruto, mas esse que der fruto vai dar 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100. O que ele está dizendo é, uma semente dará 30 sementes, 60 sementes, 100 sementes. É a colheita perfeita, 1 para 100. Perceba, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com essa ideia de um evangelho equilibrado. Não, meu filho, evangelho é algo radical. Radical não é você andar de calça rasgada. Radical não é você andar de skate nem surfar. Radical é você ser cristão. Isso é radical. É radical. Significa literalmente andar de cabeça para baixo. Andar na contramão do mundo. Um cristão verdadeiro é assim que ele anda todos os dias. Radical não é você fazer um corte moicano na sua cabeça, nem as crianças fazerem aquele corte na lateral, imitando e cortar a sobrancelha. Não, isso não tem nada de radical. Radical é você ser cristão. Radical é você ser uma pessoa correta no mundo incorreto. Isso é radical. Então Jesus está dizendo, aquele que está em Cristo dará muito, muito fruto. Você está em Cristo, então você vai dar muito fruto. Cadê os seus frutos? E aqui, irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que identificam isso daqui com o que Paulo fala em Gálatas 5, 22. Não, mas o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não está ligado diretamente. A gente pode aplicar isso até secundariamente, mas o que Jesus está dizendo é a identidade entre a árvore e o fruto. A identidade entre a árvore e o ramo. A sua vida tem que refletir a vida de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui.
Os frutos, as obras que foram vistas na vida de Jesus têm que serem vistas na nossa. A maneira como Jesus andou no mundo é a maneira como nós devemos andar. Como disse João, em 1 de João 2,6, todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como ele andou. É isso que ele está dizendo aqui. Dar muitos frutos é andar como Jesus andou. Cada comportamento desse é um fruto. Cada vez que nos comportamos de maneira cristã, de maneira igual a Cristo, é um fruto. É isso que ele diz. Então a gente tem que dar muitos frutos. A gente tem que se comportar o tempo todo como Cristo. A gente tem que ter a mente de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Tem que ser real o versículo que diz: não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. É isso que que João está dizendo aqui. E ele diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Olha o que acontece quando um cristão sai de Cristo. Ele morre. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Foi o mesmo apóstolo que escreveu esse evangelho, que escreveu a primeira carta de João, o apóstolo João. Ele diz: tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha o destino dos apóstatas. O que João está aqui falando para a gente, que Jesus fala, é a apostasia. Aqueles que uma vez estiveram presentes fisicamente na igreja, mas nunca estiveram espiritualmente em Cristo. Esses ramos, eles sairão, eles secarão e eles serão lançados no fogo. É isso que a Bíblia nos mostra. Por mais assustador que seja, é importante que todos nós, crianças e adultos, tenhamos responsabilidade em relação àquilo que temos recebido, porque teremos que prestar conta. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que coisa, irmãos, você vai pedir o que quiser. Olha que legal, então eu vou pedir um monte de bobagem. Não, se você está em Cristo, você vai pedir coisas que Cristo pediria. Não vai pedir bobagens. Você não vai fazer como está escrito em Tiago capítulo 4: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês têm pedido mal para gastar consigo mesmo. Tipo de pedido que Jesus está falando aqui, que sempre será concedido, é o pedido que glorifica a Deus. Se vocês permanecerem em mim, perceba quantas vezes esse verbo vai se repetir. Permanecer. Você já notou quantas vezes? E a gente ainda vai encontrar ele algumas vezes aqui. Permanecer. E tem tantas pessoas saindo da igreja. Por que não permanecem? Permanecer. Por que você tem medo de se batizar? Você não quer permanecer? É como, por exemplo, o que impede, eu falei isso esses dias, o que impede uma pessoa de se casar? Por que hoje em dia as pessoas na Europa não querem ter filhos? Porque as pessoas não querem compromisso. Um filho é um compromisso. Um casamento é um compromisso. Você sabia que tem gente que está morando na rua, que se você oferecer um emprego de carteira assinada, ele não aceita? Você sabia disso? Eu já conheci vários que passaram pelo CAC. Eles não querem, porque eles não querem compromisso. Eles dizem: pastor, eu gosto de viver na rua. Eu gosto de acordar na hora que eu quiser. Eu gosto de passar a madrugada. Eu gosto de usar minha droga sem ninguém me incomodar. Eu não quero compromisso. Às vezes a gente fica, a pessoa está ali. Eu não sei para conversar com uma pessoa dessa. Tantas pessoas às vezes aparecem, né?
agora está na moda porque não se pede mais, porque por causa da questão da pandemia, aí o pessoal está escrevendo no papel, né? Estou com fome, me dê dinheiro. Aí você senta para conversar com a pessoa daquela. E aí, meu irmão, você tem fome? Tem um lugar para você ficar, lá tem comida, tem roupa para você, tem palavra de Deus. Não quero isso não. Não vai me dar comida não? Vai me dar dinheiro não? As pessoas não querem compromisso. Ninguém quer compromisso. Ninguém quer permanecer. Entendeu? As pessoas hoje em dia, elas querem uma distração. Elas querem um hobby. A igreja para muitas pessoas é um hobby. É algo que você vai para desestressar. É por isso que as pessoas que estão em busca desse tipo de relacionamento com a igreja jamais vão vir para cá. Porque diz que nada, aquele homem me estressa. Ele fica falando para me arrepender que nada. Eu gosto daqueles outros que ficam falando as coisas mais legais. Igreja é algo sério. Você precisa ter um relacionamento sério com Jesus. Eu vou lhe dizer algo, irmãos. Isso é muito sério. No momento da sua morte, só Ele vai estar ao seu lado. Isso vai para as crianças também, viu? Criança também morre. Mamãe e papai não vai estar do seu lado não. Quem vai estar é Jesus. O pastor não pode falar em morte para criança, que elas ficam traumatizadas. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho 2 filhas. Elas ficam muito assustadas com as coisas que eu falo. Tem gente até que diz que eu estou sequelando minhas filhas. Eu disse, olha, eu não troco minhas filhas por nenhuma criança na idade delas. Eu não troco. E quem conhece minhas filhas sabe o que eu estou falando. Eu tenho uma filha de 11 anos, tenho uma filha de 10 anos. Elas têm uma diferença de 11 meses. Uma vai fazer 12 e a outra vai fazer 11. Logo. A maioria das crianças na idade delas falam coisas que eu fico envergonhado. A maioria das crianças na idade dela dançam e cantam músicas que eu fico envergonhado. E eu prefiro muito mais a minha filha entendendo a seriedade do relacionamento com Cristo e ficando assustado com isso, do que achando que pode viver a vida de qualquer jeito e se lançando no mundo, como as crianças da idade delas. Isso vai para vocês. Jesus está falando isso, é sério. É muito bom ser cristão, a gente tem uma alegria especial aqui, mas tem momentos que a gente tem que falar sério. É como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Então Jesus está falando aqui para eles, cuidado, se vocês permanecerem em mim, versículo 7, as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha, 2 vezes no mesmo versículo o verbo permanecer. Vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. Então não diga que você é discípulo de Jesus se você não está dando frutos. Você vai ser cobrado. Cadê os seus frutos? Que tipo de comportamento você tem que identifica você com Cristo? Que tipo de pensamento que você tem que identifica você com Cristo? Que tipo de palavra sai da sua boca que identifica você com Cristo? Esses são os frutos que Jesus está falando. Por isso que ele disse, em mim nada podeis fazer. Vocês vão fazer por mim, porque eu estou em vocês. Então isso vai ser visível. Jesus já havia dito que ele não acende uma luz para colocar embaixo da mesa. Ele coloca no lugar mais alto da casa, para que ilumine a casa inteira. Versículo de número 9. Já estou concluindo, irmãos. Faltam só 2 horas. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Mas Jesus fala tão sério. Ele fala assim porque ele ama.
Eu falo sério com minhas filhas. Eu falo sério com os irmãos da igreja que eu amo. Tem gente até que fica sem falar comigo. Mas eu não fico com raiva de ninguém. Mas eu falo sério. Meu irmão, esse comportamento seu não é correto. Você vai colher o que você está plantando. E as pessoas ficam com raiva. Alguns dizem que eu estou amaldiçoando. Eu digo para eles, eu não tenho esse poder. Só quem tem é Cristo. E Ele é justo. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Olha que maravilha. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olhe de novo o verbo permanecer. Você prestou atenção no texto? Percebe como é enriquecedor prestar atenção no texto quando a gente está lendo? Permaneçam no meu amor. E ele está dizendo aqui, você tem que ter a verdade em amor. Você tem que ter amor, mas tem que ser na verdade. Você não pode dizer, eu amo todo mundo e eu aceito o que todo mundo faz. Então isso não é amor. O amor, ele corrige. O amor se expõe. Então ele diz, versículo 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, olhe de novo, irmãos, permanecerão no meu amor. Então como é que eu faço para permanecer no amor de Jesus? Como é que eu faço? Eu obedeço. Como é o nome disso? Compromisso. É difícil a gente relacionar hoje amor com obediência, né? A gente relaciona amor com presente. Olha o Natal aí chegando. Meu pai, se você me ama, você tem que me dar um presente. Porque é Natal. Eu digo, gente, você não é crente não, é? Minhas filhas, elas ficam indignadas. No Natal tem presente não. Você, de quem é aniversário no Natal? De quem é? De quem é aniversário, gente, no Natal? De quem é? Jesus. E por que vocês querem presente? Olha, as crianças ficam indignadas. Meu pai, o pastor ali cortou minha onda. Agora como é que eu vou falar com meu pai? Eu criei uma calói. Não, tem presente não. Não. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor, qual é o verbo? Permaneço. Irmãos, isso não é coincidência. Jesus não fala nada sem um propósito específico. Ele está falando a importância da continuidade. Não adianta só começar. Você tem que perseverar. Não é difícil começar na igreja. Difícil é perseverar na caminhada da fé, independentemente das provações. Pura verdade. Não pergunte aos irmãos que estão acostumados a vir em toda segunda aqui. É fácil? Tem segunda que a gente quer o quê? Nada, mano. Vou mandar um zap para Calbon. Vou dizer para ele, vou estar com vocês em espírito. Calma, mano, eu vou acompanhar no zap, eu vou acompanhar pela internet, manda o link aí. Socorro, Jesus. Se não tivesse metrô, misericórdia. Né? Porque é difícil, irmão. Ó, pergunte até o próprio Calmon, que mora aqui pertinho, né? Tem segunda-feira que ele disse que nada, vou mandar a Rita. E Rita disse, eu não preciso mandar você. Porque é difícil, irmão. Perseverar. Tem dia que a gente quer vir, tem dia que a gente acorda, né? A gente se sente bem, a gente rapaz, eu quero ir pra igreja hoje, tô com vontade de ir pra igreja, eu tô parecendo Eric. Tô com vontade de ir pra igreja. Né, meu tio? Mas tem dia, meu filho, quando eu parecia um pastor. Não, vou fazer o que eu amo. Não, amanhã eu vou para José. Não vou. Se Deus quiser. É difícil, irmão, perseverar, mas isso é o que? Compromisso. É impossível. Olha, irmãos, é impossível você dizer que ama Jesus se você tem um compromisso mais sério com o seu trabalho do que com a igreja.
com a igreja. E na maioria das vezes é assim, né? Alguém escolhe o dia que vai trabalhar? Meu filho, o supervisor de lá, olha, domingo é seu plantão, viu, irmão Paulo? É assim mesmo. Aí irmão Paulo diz, ô, domingo. Rapaz, que profecia é? É. Tem um tal de um síndico, meu filho, que chega lá, senhor Leval, Agora é Deus por mim. você agora vai fazer 3 trabalhos aqui. E ele vai dizer o quê? Quinho, agora você vai vender colchão. Aqui na igreja não, viu, Quinho? Eita, Jesus. Aqui não é pra pregar, não. Calmon, esse negócio de pandemia acabou, pode voltar pro shopping. A vacina não chegou ainda, meu. O que foi que aconteceu? Quero saber, volte pro seu trabalho. Reginho, carne pra cortar, bora. Eu quero 500 filé. Socorro, Jesus. Roquinho, eu quero que você limpe 50 prédios. Ô, minha senhora. Mas ela não, já mudou. Já mudou? Eita, esse Deus é tremendo. Mas pode esperar a luta do mesmo jeito. Salve, Senhor. Aí você chega e diz, né? Jesus diz, vamos à igreja hoje. Você diz, ô Jesus, hoje não. Oh, meu Deus. Como a história? Hoje não. Eu vou botar um atestado. Uma vez eu fui para o hospital, eu estava bem mal. E eu já tive problemas respiratórios, né? Eu tive pneumonia. Isso foi há uns 5 anos, 6 anos atrás. Eu tive pneumonia e eu precisei ficar internado. Eu fiquei internado na madrugada. E eu acho que no outro dia era domingo. E o médico disse, eu estou lhe dando um atestado aqui, o senhor trabalha com a empresa, eu estou dando um atestado aqui, 7 dias você tem que ficar em casa. Eu digo, meu senhor, a empresa que eu trabalho não aceita atestado. Que é isso, rapaz? Denuncia essa empresa. E não vai para quê? Eu trabalho para Jesus. O senhor está dizendo aqui, mas amanhã eu vou estar pregando. Você é doido, viu? Eu digo, eu vi isso. Eu fui pregar de pneumonia algumas vezes. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Seja completa. Mas como é que eu posso ter alegria desse jeito? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, se você ainda não entendeu que trabalhar para Jesus é a melhor coisa do mundo, é porque você nunca trabalhou para Ele. Você estava fazendo as coisas para si, como o fariseu que orava de si para si mesmo. Então essa oração é chata, porque você é chato, eu sou chato, mas Jesus é legal. Jesus é muito legal. Conversar com Ele é muito bom. Imagine conversar com uma pessoa que sempre vai nos dizer a verdade, que sempre vai nos dar um bom conselho, que sempre vai nos ajudar, que se precisar nos corrigir, vai nos corrigir, mas também vai nos impulsionar a fazer o que é certo, vai estar do nosso lado, todo instante. Como é que você me diz que uma pessoa dessa não é legal? Como é que você me diz que trabalhar para Cristo, que se oferecer como sacrifício vivo para Cristo não é algo maravilhoso? É isso que Jesus está mostrando aqui. É muito bom ser cristão. Não permita que o inimigo coloque um fardo em você. Ser cristão é muito bom. É como, por exemplo, irmãos, quando você se casa com uma pessoa que você ama e que cuida de você, você vai ter um compromisso com aquela pessoa, mas você vai odiar aquele compromisso? Não. A minha irmãzinha ali está com ele todo o braço. É uma responsabilidade ter filho. Mas é chato? Não, é tão legal. O cabelinho dele, ó. Ela fica ali, ó, babando. Quando você ama alguém, o compromisso com essa pessoa é maravilhoso. Então, se o nosso compromisso com Cristo não está bom, é porque a gente não está amando Ele como deveria. E primeiro, a gente não está se sentindo amado por Ele como deveria. Cristo te ama, irmão. E você deveria se maravilhar com isso. Versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se
uns aos outros como eu os amei. Não é qualquer tipo de amor. É o amor de Cristo que a gente tem que refletir. O amor de Cristo é um amor que exorta, é um amor que corrige, é um amor que se sacrifica. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus não dá conselho, Jesus dá ordem. A gente tem que tomar cuidado quando a gente lê determinadas coisas e diz, Jesus está me sugerindo fazer isso. Não, ele não está lhe sugerindo, ele está lhe dando uma ordem. É como, por exemplo, quando você pega o Código Penal, lá não tem sugestão, irmãos. Lá tem ordem. Se você desobedecer o que está escrito ali, você vai preso. Lá tem as leis do nosso país, né? Do ponto de vista penal. Ali não é uma sugestão. Se você não obedecer, você vai preso. Então aqui é a mesma, aqui muito mais sério. Já não o chamam de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu o chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Olha o relacionamento que Jesus nos chama a ter com ele, um relacionamento de amizade sincera. Vocês não me escolheram. Como a história? Não, foi eu que escolhi Jesus. Eu levantei o dedo. Falei, Jesus, vem cá, Jesus. Eu que abri o meu coração. Fui eu. Você nem vivo estava. Estava morto espiritualmente. Se Jesus não tivesse te escolhido, você nunca olharia para ele. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. A demonstração de que a eleição de Jesus nos alcançou está justamente na frutificação. É como eu sempre digo, não existe salvação sem santificação. Esses dois S's estão sempre ligados. O S de salvação, ele tem que vir acompanhado com o S de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Jesus está mostrando isso aqui. Consequência. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E tem uma prova disso, o fruto. O fruto. Por isso ele diz, o fruto. Vocês vão dar fruto que permaneça. Olha o verbo de novo. Permaneça. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, isso eu já faço desde que eu nasci. Eu amo demais. Ó, coração. Meu filho, o amor está aqui, ó. Salva-me, Senhor. Agora eu vou dizer uma palavra de motivação. Amém? Quem está disposto a ser motivado? Amém. O mundo odeia você. Aí agora pegou. Essa parte final aqui do capítulo 15. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Você é tão igual a Jesus que o mundo vai tratar você em nome de Jesus. Não é legal isso? Mas por aí a gente tem que conversar. Que vem no grego, se é tem que ver no grego, se é assim, no hebraico, no aramaico. Né? Meu filho, é assim mesmo. Se o mundo os odeia, o mundo odeia quem é crente, meu filho. A pessoa vai falar com você de política e você diz, rapaz, eu não me preocupo muito com política, porque no meu mundo nós não temos presidentes, governadores e prefeitos, nós temos um rei que reina sobre tudo e todos. Aí a pessoa diz, ei, rapaz, já veio um maluco. É meu doido, a gente quer conversar sério com a pessoa, não dá nem pra conversar. Pô, sou doido. Eu tenho que é rei, eu tenho que estar atrás de um rei. Seu ET. Rapaz, tem uma coisa boa pra você ganhar dinheiro. Pô, velho, eu gosto de juntar tesouro no céu. E já vence. Você é da igreja de José, né? Falando nessa linguagem, só pode ser daquela igreja. Misericórdia. Tesouro aonde?
Como é que tá a sua conta no céu? Ih, rapaz. Ih, pastor, acho que eu não tenho nem conta lá. Sério, Como é a história, meu irmão? Você não tem conta lá? é pra pôr essa parte é boa. Pastor, como é? Lá tem cartão de crédito? Não, meu filho, lá é à vista. Tá vendo, Paulinho? É à vista. Oh, Deus. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. É por isso que, irmãos, se o mundo não odeia você, é um problema. É verdade. Aí é que tá o problema. É por isso que, às vezes, eu estou fazendo uma atividade física, o carro tenta me atropelar. Às vezes eu estou andando num lugar, uma pessoa arruma uma pedra em cima de mim. Aí a pessoa diz, pastor, que negócio é esse? Eu digo, meu filho, É benção. é benção. O mundo odeia você, meu filho. Se vocês permanecessem, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Ó, vem cá, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já ouviu falar numa mulher chamada Ivete Sangalo? Já ouviu falar dela? Ela tem fã-clube, o mundo ama ela. Ela é conhecida no mundo inteiro. Você já ouviu falar num homem chamado Gilberto Gil? Ele é um processo milionário hoje aí contra a Universal aí, que estava com as músicas dele. Já ouviu falar num outro cantor amigo dele, Caetano Veloso? Pessoa assustadora, a vida desse homem é promíscua, do pé à cabeça. O mundo ama esses homens. Sabia disso? O mundo ama. Por que o mundo ama essas pessoas? Porque elas são do mundo. Elas falam aquilo que o mundo quer ouvir. Por isso que o mundo gosta. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. É como, por exemplo, os falsos mestres. Os falsos mestres são amados pelo mundo porque eles falam o que o mundo quer ouvir. Eles falam aquilo que o mundo quer ouvir. Então o que o mundo faz? Ama. É como, por exemplo, se você pegar o seu filho e der uma caixa de chocolate para ele todo dia, você acha que seu filho vai achar ruim? Vai dizer que você é a melhor mãe do mundo. Tudo bem que antes dos 15 anos ele vai ter, provavelmente, diabetes. Mas ele vai te achar a melhor mãe do mundo. Ah, minha mãe é o máximo. Todo dia ela traz uma caixa de chocolate para mim. Como eu amo minha mãe. Ah, minha mãe é muito legal. Ela deixa eu ficar jogando celular o dia todo. E ela me deu um celular muito legal. E eu fico o dia todo. Ela não fala nada. Ela ainda vem e bota chocolate na minha boca. Eu jogo no celular. Que mãe maravilhosa! Eu amo essa minha mãe. Essa minha mãe é muito legal. Agora se mamãe chega e diz, vai comer brócolis. Rapaz. Vai comer chuchu. Eita, ele. Vai baixar a gordura. Diz que chuchu é bom pro colesterol, né? Vai comer chuchu. Vai comer chuchu. Verdura. Vai. Não vai comer mais açúcar. Cortou açúcar. Ah, minha mãe é tão chata. Não, minha mãe não deixa nada. Ela tomou meu celular. Que mãe é essa? Eu vou dar uma queixa. Você sabia que as crianças dizem que vai dar queixa? Uma vez na escola de minhas filhas, uma menina desse tamanho. A mãe disse, eu vou lhe bater, viu? Ela disse, eu dou uma queixa. Eu falei, é um demônio. Como é que pode uma criança pequenininha já saber que se a mamãe bater no bumbum, ela pode ir na delegacia da queixa? A gente vive num mundo tão louco que se o filho lhe der um tapa na cara, não tem problema nenhum. Agora, se você der um tapa no bumbum do filho para corrigir, você é um monstro. Meu filho, não tem isso comigo não. Agora lá em casa, graças a Deus, eu não preciso. Eu acho que é porque eu pareço um monstro, né, irmão? Eu não preciso nem bater. Se eu falar alto, mamãe! Eu faço, mamãe, eu faço! Porque eu sempre falo, os irmãos conhecem que eu trato, né? Mas se eu falar alto, é como Deus. Se Deus falar alto comigo, meu filho. Aí pegou. Pai. Opa.
Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo amaria. Todavia vocês não são do mundo, ou vocês são alienígenas. Amém? Quem é ET aqui? Vocês não são extraterrestres, irmãos. Não me decepcione, a gente é alienígena. A gente é do reino dos céus. É, muito legal isso. Vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Entendeu? Porque o mundo odeia você. Porque quando atrasa o pagamento, só atrasa o seu. Misericórdia. Vou imaginar que tem 500 benefícios para ser pago. Vai pagar 499 e o seu vai dar problema. Ô Senhor, fala. Por que, mano? Eu não entendi. O da minha vizinha de um lado, do vizinho do outro, deu certo. O meu ferrou. O que foi que aconteceu, rapaz? Aí eu pergunto, você é crente? Sou. Ô Jesus. Mas coitado da irmã foi cortar o cabelo, meu filho. Não foi, meu irmão? Cortaram errado. Mas é tão de Deus que até ficou legal. Glória a Deus. Providência de Deus. Ser crente é isso, irmãos. Amém, Jesus. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E perceba, Jesus tinha dito que a gente é amigo, não é? Mas agora ele diz, a gente também é servo. O fato da gente ser filho de Deus não significa que a gente não é servo de Deus. Uma coisa não exclui a outra. Lembrem-se, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Irmãos, hoje eu ia trazer o projetor, mas se Deus permitir, semana que vem eu vou trazer. A gente ganhou um projetor. Semana que vem eu vou ver se a gente ajeita essa parede aqui, para botar o projetor, pode ser? Eu vou passar uns filmes aqui para vocês, vai ser bem legal. Eu ia trazer hoje, mas como eu não tinha organizado ainda, então semana que vem a gente vai organizar, se Deus permitir. E eu vou passar uma parte para vocês semana que vem da Paixão de Cristo. Se Deus permitir. Então, quando você vê que as pessoas tratam a Cristo daquele jeito, você fala, mas por que estão tratando Jesus assim? Jesus nunca fez nada de mal contra ninguém, muito pelo contrário, ele fez tudo para ajudar as pessoas, não foi? Ele curou, ele alimentou, ele ensinou. E por que estão tratando ele desse jeito? Porque ele é luz. E as trevas não gostam da luz. Por exemplo, irmãos, ó que pais, se o seu filho quer ficar com um quarto com a porta fechada, não deixe. Porque pode deixar morrer. Não, meu pai, eu quero minha privacidade. Como é que você quer o quê, rapaz? Privar o quê? Eu não vou nem completar essa palavra. Privada é no banheiro. Não é de privacidade. Meu pai, é meu celular, seu celular não, me dê logo aqui, quero ver. Glória a Deus. De criança ter... Tô falando com meus amigos do Zap. Você usa o quê, rapaz? Quem disse que você tem amigo de Zap? Seu amigo do Zap sou eu. Se a gente supervisionasse melhor as nossas crianças, a gente evitaria uma série de problemas. Eu postei até um texto sobre isso hoje. As nossas crianças não precisam de liberdade, elas precisam de cuidado. O mundo tenta dizer o contrário, não aceite. Jesus ama tanto a gente que ele cuida. Não é assim que o pastor faz com ovelha? Nosso relacionamento de pais e filhos tem que ser a mesma coisa. Eu disse uma vez para uma pessoa, se minha filha não confiar em mim, eu sou homem, eu tenho 2 filhas, eu tenho um filho também que não mora comigo. Minhas 2 filhas que moram comigo e meu filho também. Se eles não confiarem em mim, eu falhei como pai. Mas tem coisa que ela não vai falar. Por que não vai falar? Tem que falar. Eu sou o pai. Se não confiarem em mim, eu falhei. Muitas vezes a gente acha que ser um bom pai é simplesmente dar ordens. Não, é dar o exemplo. Um exemplo. Esses dias teve uma pessoa que tentou falar mal de mim e disse, sua filha está ficando igualzinha a você. Eu falei, glória a Deus. Fiquei assim por dentro, né? Ela fica orando.
Bíblia. Ô, glória. Como é que pode um negócio desse? E eu assim, oh, aleluia. Quase que eu dei uma de Paulinho. Quase que eu comecei a louvar. Salva-me, Senhor. Deus. É normal o mundo odiar a gente, irmãos. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E vão perseguir muitas vezes gente da nossa própria casa. Você sabia que a mamãe de Jesus chamou ele de doido? Foi uma fraqueza dela, mas ela chamou. Está fora de si. Mamãe. Você sabia que os irmãos dele, que se converteram depois, não acreditavam nele? Está aqui, João 7, a gente já leu. Os seus irmãos não criam nele. Imagina, rapaz, os irmãos. Pastor, na minha família, assim, sou eu que sou crente, ninguém me ajuda. Ou então você se identificou com Jesus. Que você tem a mesma perseverança de Jesus, porque a família de Jesus foi salva. Para que a sua seja também. É a minha. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Isso é o quê? Confiança. Pastor, por que o senhor prega assim tão sério, com tanta ousadia? Porque eu acredito no que eu falo. Às vezes as pessoas vêm e dizem assim: ah, mas é só você que está certo. Eu digo: eu não estou certo, não, quem está certo é a Bíblia. Se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, me corrija. Agora, se o que eu estou falando está na Bíblia, é você que tem que se corrigir. Nossa confiança vem da palavra de Deus. Você e eu temos que ser obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus, com ousadia. Nenhum pregador prega para dentro, a gente prega para fora. Ousadia. A gente não precisa falar baixo, a gente fala alto, para que seja ouvido. Não é para incomodar os outros não, irmãos, para que a gente seja ouvido, para que as pessoas percebam que a gente acredita no que a gente está falando. Pastor, você acredita no que você está falando? Acredito, senão não falava. Versículo 21, já estou concluindo, viu, irmãos? Trataram assim vocês por causa do meu nome. Ó, sabe por que as pessoas odeiam tanto você, se você é cristão de verdade? É porque você carrega o nome de Cristo, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa do seu pecado. O mundo não tem desculpa. Porque Jesus já veio. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama Cristo. Cuidado com essas seitas. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Perceba, as pessoas vão odiar você e a mim sem razão. Se você tem dado razão para as pessoas te odiar, então, meu irmão, se arrepende e peça perdão. Vou imaginar que você colocou o carro tapando a garagem de alguém. Aí a pessoa vem e diz, né? Que é isso, rapaz? Você tapou minha garagem? Ó, tá vendo? Estão me perseguindo. Não, meu filho, você que tapou a garagem do outro. E está me perseguindo o quê? Vai lá pedir de perdão. Pô, meu irmão, me perdoe, eu não sabia que era sua garagem, não. Não vou fazer mais isso, não, me perdoe. Assim que o cristão faz. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Odiaram-me sem motivo. A gente não pode dar motivo. Naquilo que falam mal de nós, ficarão envergonhados. Como cristãos, nós temos que dar sempre um bom exemplo. É como o Senhor tem sempre usado o nosso irmão José. A gente não deve fugir somente do mal, mas da aparência do mal. O cristão, ele foge inclusive da aparência do mal. Aparência do mal. Como cristãos, devemos tomar todo esse cuidado. Se eu não tivesse realizado, versículo de número 24. Mas agora eles
as viram e odiaram-me a meu Pai, mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, versículo 25, odiaram-me sem razão, mais uma vez, preste atenção, odiaram-me sem razão, preste atenção, para que você dê sempre um bom exemplo. Quando vier o conselheiro que eu enviarei, quem é ele? O Espírito Santo, ele já veio, ele mora em vocês, se você é um cristão verdadeiro aqui essa noite. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, de que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Perceba, o Espírito Santo, ele nunca fala de si mesmo. Ele fala de quem? De Cristo. Então essa ideia de que o Espírito Santo fala de si mesmo, cuidado com essas pessoas que dizem isso. O Espírito Santo testemunha de Cristo. Versículo 27, concluo aqui. Vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. A árvore e os frutos. Eu quero concluir, o horário já passou, com essa pergunta que deve ressoar na sua mente e na minha, essa noite. Aonde estão os nossos frutos? Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a permanecer em Ti, para que possamos dar frutos que permaneçam por toda a eternidade para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, por estarmos aqui reunidos. Eu oro, meu Deus, em especial pela nossa pequena irmãzinha Helena, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pela vida dela, da mamãe dela. Como nós somos edificados pela graça que tem abundado, Senhor, nessa família. Ajuda, meu Deus, esse momento que elas estão passando de transição, que tudo aconteça para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, dia a dia, pois nós precisamos dos Teus sábios conselhos a cada instante. E nunca mais nos voltemos para o mundo, mas que andemos em direção ao céu. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E diga para você mesmo, cadê os seus frutos? Cadê? Glória a Deus.